Área, volume e pirâmide. Sr. Mestre Juliano Casal. Então, a cronologia da matemática, vai falar das pirâmides aqui na Idade do Bronze. Tem o papiro de Rinde, que é o papiro feito pelo escriba Hermes. Ele escreveu, ele copiou um outro papiro mais antigo ainda sobre a matemática que os egípcios conheciam, né? Então, aqui tem todo o conhecimento matemático dos egípcios, quase 2000 anos antes de Cristo, e as pirâmides do Egito, elas datam um pouco mais para trás, né? Uns 500 anos para trás. Então, 2500 anos antes de Cristo, um pouco mais, um pouco menos. Então, os antigos egípcios já sabiam construir os, essas grandes tumbas há muito tempo. E o papiro Rinde é o nome do cara que comprou no século XVIII, XIX. Esse papiro ele traz 87 problemas que era usado para treinamento de novos engenheiros, né, novos matemáticos egípcios. Tá? Então, esse é um assunto que é conhecido há milênios sobre pirâmides, tá? Veja que do papiro até Tales tem, olha, de 2000 anos antes de Cristo até 600 anos, passa de 1000 anos, né? Passa de 1500 anos, tá? Então, Tales, Pitágoras são muito posteriores a esse papiro, né? Então, a pirâmide, essa aqui é uma pirâmide base quadrada, que está a base, a altura, vai do vértice até a base. Esse comprimento aqui é a aresta da base, esse outro comprimento aqui é a aresta lateral. Aí o apótema é essa linha aqui, que é a altura de um triângulo. Tá vendo esse triângulo aqui? É o triângulo isósceles. E aqui a face lateral. Tá? A face lateral é um triângulo isósceles e pirâmide, né? Isso é uma pirâmide. Pirâmide é diferente de prisma, né? Porque o prisma, ele, o lado é um paralelogramo, um quadrilátero. A pirâmide é um triângulo. Aqui tem outra imagem, é uma pirâmide pentagonal, né, que é a altura, dá para ver bem a altura, aqui é o apótema, né, que é a altura do triângulo isósceles. Está aqui a base, a cara lateral, a face, né? Face dela também. As pirâmides possuem duas características: a base é um polígono, e as faces laterais são triângulos. Então, aqui é triangular, quadrangular, pentagonal. Aqui uma outra pirâmide, aqui é hexagonal, só que ela é oblíqua, né? Ela é inclinada. E a altura é medida do lado de fora da pirâmide. Aqui uma pirâmide oblíqua de base hexagonal e aqui ela só tem um pedaço, né? Chama de tronco de pirâmide. O resto não foi feito, né? Foi feito um corte aqui, né? Então tu tem a área de Bzinho é a área da base aqui de cima, Bzão é a área da base de baixo e a altura é essa distância entre as duas bases, né? Aqui uma outra imagem dessa pirâmide cortada. Então, a pirâmide inteira ela é semelhante a esse pedaço da pirâmide. E aqui o que sobra é o tronco de pirâmide. Então, pirâmide hexagonal reta, pirâmide hexagonal oblíqua. Oblíqua é quando ela é inclinadinha, né? Então, essa é a pirâmide de Kukulcã, Chichén Itzá. É uma das sete maravilhas do mundo moderno. É um templo de Kukulcã localizado no México, né? Na cidade de Chichén Itzá.
Geometricamente, esse termo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Então, isso aqui não entra na definição, é uma escadaria, e essa casinha aqui também não entra. É só a pirâmide, o tronco de pirâmide, tá vendo? Aqui a gente tem um trapézio e em cima é um quadrado, embaixo é um quadrado. Essa questão caiu no Enem em 2020. Então ele está perguntando o tipo de cada figura que tem nessa pirâmide, né, nesse tronco de pirâmide. E aí a pessoa tem que descontar lá aquelas escadarias. Então são dois quadrados e quatro trapézios, né? É a resposta à letra C, certo? Aqui a grande pirâmide de Quéops, uma foto bem legal mostra as pessoinhas aqui ó, e o tamanho dela. Ela é descomunal, né? O tamanho dela. E aqui parece um revestimento que tinha na pirâmide, né? Então aqui é a estrutura da pirâmide e aqui é uma cobertura, tá meio zoadinha, mas eu imagino que era bem lisinha, era bem bonito. Isso aqui. Aqui dá para ver mais algumas pessoas e o tamanho da pirâmide, né? Aqui uma foto mais ou menos interessante porque esse cara tá quase o tamanho da pirâmide, né? De Quéops, aí a grande pirâmide de Gizé. E essa foto é interessante porque se esse cara estivesse mais perto da pirâmide, a gente podia medir o braço dele, que é em média 50 centímetros, e aí medir a pirâmide e a altura da pirâmide, a gente obteria por essa imagem as dimensões da pirâmide. Mas dá para ver que ele está mais afastado, né? Porque tem umas pessoinhas aqui, ó, estão bem pequenininhas. Então ele está bem longe da pirâmide, né? Mas só para ter uma ideia de que daria para medir, por exemplo, essa pedra aqui, essa rocha aqui, né? Porque o antebraço da pessoa, que vai do pulso até o cotovelo ali, tem em média 25 centímetros. E o braço todo tem 50 centímetros. Então, isso é uma técnica. Você aplica uma regra de 3 ali, você consegue obter as imagens da fotografia, né? Se tiver uma pessoa, a pessoa sempre vai apresentar um braço, né? Pelo menos, pra você medir. Aqui, essa ideia, eu bati foto do tapete e do meu bastão de caminhada. O bastão de caminhada está configurado para 1 metro. Se eu quiser saber o tamanho do tapete, basta medir esse comprimento aqui, né? E você faz a regra de 3, né? Você imprimiu a foto, né? Você sabe que, sei lá, tem 5 centímetros esse bastão na foto. E 5 centímetros está para 1 metro, assim como essa quantidade de centímetros está para o tamanho do tapete. Então você faz a regra de 3, consegue calcular. Essa foi a ideia do Thales, né? Ele calculou a sombra da pirâmide, mais a metade da base, e botou um graveto e mediu a soma do graveto e fez uma regra de 3, uma proporção, e com essa proporção ele calculou a altura da pirâmide de Quéops. Aqui um desenho para ver o que, que ele tinha feito, né? Dá para ver o desenho bem certinho da pirâmide, a soma da pirâmide. Por isso que ele pegou o meio da, da estrutura, né? Porque, claro, ele tem que medir a altura da pirâmide, não dá para fazer da frente aqui, né? E aqui são os cálculos, né? Então, a altura da pirâmide é H está aqui, a estaca que ele usou 2 metros, está aqui. 115 mais 250 é a base da pirâmide mais a sombra, dividido por 5, que era a sombra da estaca. Então, fazendo as contas, multiplicando em cruz, você tem que. A pirâmide tem 146 metros, aproximadamente. Ela tem um pouquinho menos porque o revestimento caiu, né, ao longo desses milênios aí, caiu. Então, aqui tem 3 regras obtidas da proporção, né, o teorema de Tales. Então, se dois triângulos têm ângulos respectivamente congruentes, então seus lados são respectivamente proporcionais. Então, se você tem figuras semelhantes, você pode aplicar a regra de 3. Se for áreas, você também pode fazer
a regra de três, só que você tem que levar ao quadrado a razão de semelhança. E se os sólidos são semelhantes, você pode fazer a regra de três com volume também, só que tem que levar ao cubo, né? Então dá para fazer com as três dimensões, comprimento, área e volume. Aqui, uma pirâmide. Então, a razão entre as áreas, né? É a área desse quadrado para esse quadrado aqui e a altura pela outra altura, ao quadrado. E se for o volume, esse, essa pirâmide aqui, o volume dessa pirâmide, para a pirâmide inteira, e aí a altura da pirâmide pequena pela altura da pirâmide maior ao cubo, né? Então, não pode esquecer que a área é ao quadrado, o volume é ao cubo. Aqui uma imagem um pouquinho melhor, mostra as três proporções, né? Comprimento eleva a um, a área eleva ao quadrado e o volume eleva ao cubo, certo? Aqui está o cubo. Em 2023, o Akio Kato, do Departamento de Matemática e Física da Universidade de Kanagawa, no Japão, ele viu que a pirâmide de Quéops não tem base quadrada. E isso garante a estabilidade, né? Aqui é a pirâmide de Quéops, numa época do ano, é uma foto tirada de cima, você vê aqui que tem uma linha, né? Nas faces dela. Então mostra que essa estrutura não é uma estrutura, não é uma face, aqui tem dois triângulos, ó. Aqui também, aqui também, aqui também. Aqui uma foto aérea obtida na guerra, na Segunda Guerra Mundial, mostra as três pirâmides, né? Mostra bem aqui, ó, parece que tá para dentro, ó, essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Então ela tem o formato de uma estrela, não é um- uma pirâmide. Aqui tivemos uma foto com infravermelho, para ver bem que tem um chanfro aqui, né? Parece que está para dentro. E se olhar bem, isso aqui parece um morro. Então, todos os morros têm formato de pirâmide, né? Que é um formato estável para ter uma montanha. Aqui, então, uma imagem do artigo dele, ele mostra que está para dentro, ó, tá vendo? Então é uma pirâmide octogonal côncava, certo? E aí explica por que que é feito assim, né? No artigo que ele faz, é uma revista de arqueologia, tá? Se olhar ali, ó, descobertas arqueológicas, escritas por um pessoal da matemática, certo? Então, isso aqui é para reforçar a base. Então, eles já sabiam construir coisas no Antigo Egito há 5.000 anos atrás, tá? Então, esse é um assunto muito batido já. Então, não tem por que você não aprender isso aqui, tá? O triângulo, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. E quando você vai calcular o volume da pirâmide, é a base vezes a altura dividido por 3. É a área da base. Então as duas têm uma relação, né? Aqui é 2, aqui é 3. Então dá para decorar as duas fórmulas também numa boa. Então o volume dessa pirâmide é a base vezes a altura dividido por 3. Então qual seria o volume dessa pirâmide aqui, né? A área da base é 36 vezes a altura e o resultado divide por 4, divide por 3, né? Então aqui está a continha que eu fiz. Então dá 48 centímetros cúbicos essa pirâmide. Medidas: 1 ml é 1 centímetro cúbico, se você quiser converter, né? 1 centímetro cúbico é 20 gotas. 20 gotas ou 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 20 gramas de ouro. Então 1 metro cúbico contém 1.000 litros. Então aqui é a imagem dos engenheiros, né? Montando as pirâmides. Esse é um quebra-cabeça de 5.000 anos. Como é que eles descobriram que é 1/3 da base vezes a altura?
porque eles já sabiam calcular o prisma, o volume do prisma é a área da base vezes a altura, e uma pirâmide, se você pegar três pirâmides, você consegue encaixar dentro do prisma. Então, se você pegar uma dessas pirâmides, ela é um terço da área do volume do pires. Tá? Então, esse quebra-cabeça tem 5.000 anos de eles já sabiam disso. Tá? Então, acabou a área o volume da pirâmide é um terço do produto da área da base pela medida da altura. Então, é isso aqui que vale a pirâmide. Então, aí tem um probleminha que eu inventei. Tá? A Ísis e o Hermes são irmãos. A Ísis é uma deusa egípcia e o Hermes é o escriba que escreveu lá o papiro de Hind. Eles receberam uma pirâmide de base quadrada, 1 metro de aresta da base, ou seja, isso aqui é 1 metro, é um quadrado de 1 metro, e a altura de 3 metros, a altura dessa pirâmide aqui, é uma herança. Só que eles não querem se matar, eles querem dividir a pirâmide, porque eles se gostam bastante, né? O que que acontece? Como é que eu divido essa pirâmide no meio para dar para cada um? De ouro maciço. É só cortar no meio, né? Só cortar no meio. Só que a Isis, ela exige que a parte dela seja uma pirâmide também. Então ela que obter uma pirâmide. E tenha que ter o mesmo tanto de ouro que o tronco da pirâmide que o Hermes vai receber. Além disso, eu quero saber o volume da pirâmide, o peso dessa pirâmide, ela é feita de ouro maciço, e qual o formato da parte que a Hermes receberá. Bom, isso aqui é o tronco da pirâmide. Então, essa resposta já está feita. Para isso, a gente calcula o volume da pirâmide, que é um terço da área da base vezes a altura. Então, ela tem 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, a gente sabe que tem 1.000 litros. E eu tenho que converter isso aqui para centímetros cúbicos, né, para obter o peso. Então, 1 metro é 100 centímetros, eleva tudo ao cubo, tem 1 metro cúbico, é 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 metro cúbico, então, tem 1.000 litros ou 1 milhão de ml. Então, 1 centímetro cúbico de ouro é 20 gramas. Se tu tem 1 milhão de centímetros cúbicos, tu vai ter 20 milhões de gramas. 1 quilo é 1.000 gramas, 20 milhões de gramas dá 20 mil quilos. Uma tonelada tem 1.000 quilos, então 20 mil quilos tem 20 toneladas. Então essa pirâmide da Isis e do Hermes tem 20 toneladas. E para calcular onde eu tenho que cortar, você vai fazer a proporção cúbica, né? Então aqui cada um vai receber 0,5 metros cúbicos de volume de pirâmide. Aqui eu vou ter uma altura H, que vai do vértice até uma parte. O restante é 3 menos H, né? Mas ele é proporcional a outra pirâmide. A pirâmide inteira, que tem 1 metro cúbico e 3 metros de altura. Então você calcula a proporção de volumes. A proporção tem que ser cúbica, porque a gente quer volume. Calculando aqui, né? Você tem uma raiz cúbica para calcular, né? 27 meios, raiz cúbica de 27 meios é 2,38 metros. Você tem que cortar a 2,38 metros do vértice da pirâmide. Para fazer essa conta, tem que usar uma calculadora. Usa uma calculadora, a melhor é a do Google, né? Essa é uma calculadora muito legal. E quando você vai calcular uma cúbica, você divide o número, né? Está em parênteses, e esse é o sinal do elevado. E a raiz cúbica é uma fração. Então, eu quero calcular a raiz cúbica, eu elevo a 1 terço. 1 dividido por 3. Eu quero calcular o cubo, eu simplesmente elevo a 3. Se eu quiser calcular a raiz quadrada, é o inverso de 3, que é 1 terço. Tá? Então, a calculadora do Google está lá no Google Play LLC. Essa é a melhor calculadora que eu, que eu uso no celular. Eu acho muito boa para qualquer aluno do ensino médio. Aqui são as relações métricas na pirâmide regular,
né? Você tem uma pirâmide aqui, você pode ver que tem dois triângulos retângulos. Tem esse triângulo aqui, ó, de altura H. Esse é o raio do círculo circunscrito. Ele não está aqui, ele está aqui. E esse é o apótema da base. E esse é o apótema lateral. Então, aplicando o teorema de Pitágoras a essas duas regiões aqui da figura, se obtém as outras medidas, né? Normalmente eles pedem nos exercícios, tá? L, esse L minúsculo aqui é a aresta lateral da pirâmide, certo? Então, um exercício de reflexão para refletirmos sobre isso que eu falei, né? Eu quero que calcule a área lateral de uma pirâmide quadrangular regular, cujo apótema é 8 metros, sabendo que o apótema base é 6. E eu quero saber qual o volume dessa pirâmide. Aqui está o desenho mal porcamente feito, né? Não desenho muito bem, mas para exercícios de pirâmide tem que desenhar. E qualquer pirâmide, a dica é fazer ela bem de frente aqui, ó. Essa aresta bem na tua frente, que daí você pode já ver a altura e aqui os triângulos, né? Tá vendo? Esse aqui é o apótema da base, esse é o apótema lateral. Não é um triângulo retângulo, um triângulo isósceles, né? Bom, a gente já sabe a altura dessa pirâmide. Basta aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? Então, como é que calcula a área de um triângulo? Então, você sabe que aqui é 12 vezes 8. Veja que é esse triângulo que eu estou pegando aqui, ó. Triângulo ACD. É essa face, né? Porque, bom, essa face é exatamente igual a essa, né? Então, eu posso pegar a face ABC. Se esse aqui é 6, daqui para cá também é 6, porque isso aqui é um quadrado, né? Então, aqui vai ter 12 metros. E essa aresta aqui, lateral, o apótema, né? Mede 8, foi dado no exercício. Então, basta fazer bases das alturas dividido por 2, vai chegar no 48. E a área lateral da pirâmide inteira é 4 vezes essa área. Então, vai dar 192 metros quadrados. E para calcular o volume, é um terço da área da base vezes a altura. Então, a área da base é 36, 6 vezes 6, né? 6 vezes 6. A área da base acho que é 12, né? A área da base é 12. Então, ali tem um erro, tá? Eu usei 6, mas não é 6 não. Se aqui é 6, ela é 12. Então aqui, desculpa que eu acabei falando aqui essa conta, tá? Então é 12 vezes 12, 144 metros quadrados de base, né? Se a base é 12, tem normal. E aqui, aí você pega o triângulo retangular, OD, e aqui no desenho inicial, né? AOD. Então é 64 menos 36. O resultado tira a raiz quadrada disso. Então aí você acha a altura, que é a raiz quadrada de 28. Essas continhas tem que saber fazer, porque isso num concurso público, num do Enem, para um vestibular, não vai ser permitido o uso de calculador. Então você tem 2 raiz quadrada de 7. E aí você multiplica o volume aqui, né? Que está errado, né? Que é 86, é 154. Mas vamos dizer que seja isso, né? Então você pode simplificar, dá 12 vezes 2, 24, então 24 raiz quadrada de 7 metros cúbicos, tá? Então, nas próximas aulas a gente faz mais exercícios, em torno de 60, para evitar esse tipo de errinho, né?
50% na aula, o professor resolve, no caso eu, e 50% em casa, o aluno tenta resolver, e aí depois eu resolvo em aula também, tá? A bibliografia usada foi esses três livros, né? Matemática Elementar número 10, o Bezerra e o Bezerra Antigão, né? O Tijolão. Então, esse aqui é um livro muito legal. Então, com isso, eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado e desculpe pelo erro do cálculo do volume ali. Tá legal? Obrigado.